Olá pessoal, para quem me acompanha já há um pouquinho mais de tempo aqui no canal, sabe que dia 14 de abril é um dia muito importante para mim, é o dia da Páscoa de Dom Estevão. Todo ano eu faço um vídeo falando isso, então desde 2018, na verdade 2019, né, que começamos esse canal final em outubro de 2018, mas falamos isso em 2019, 2020, estou repetindo agora em 2021. Mas eu peguei para nós a primeira revista que eu tenho de Dom Estevão Bittencourt. Essa aqui, né, essa pergunta responderemos de número 121 de 1970. Minha mãe deve ter começado a assinar essa revista nessa época, né? A revista tinha esse formato, tá bem velhinha. Na verdade, existem revistas anteriores a essa. Dom Estevão Bittencourt escreveu respondendo várias perguntas, ou então questões que eram colocadas, como diz aqui na capa, sobre filosofia, ciência, religião, doutrina bíblica, moral, história do cristianismo durante meio século. Então este homem que assumiu, né, ao ser ordenado o nome, recebeu o título lá no Mosteiro de São Bento, o nome de Estevão. O nome dele original é Flávio, mas ele quis o nome de Estevão em homenagem ao proto-mártir Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Né? Salvo engano, foi a ordenação dele, ele recebeu lá na igreja de Santo Inês, né? Lá onde foi também a Marte Santo Inês, na Praça de Santo Inês, na igreja onde fica a Praça onde Santo Inês foi martirizada, né? Dom Estevão recebeu a ordenação dele lá, né, nessa praça. Então, na verdade, Dom Estevão é um homem que entende que a nossa vida tem que ser uma entrega a Deus. Independente, ele é aqui um sacerdote, um monge beneditino, um religioso, mas todos nós, nas nossas condições de vida, somos chamados a entregar nossa vida a Deus. Porque, na verdade, nada mais é do que devolver ao autor dela, não é? Os direitos que ele mesmo tem sobre a nossa vida, sendo que esses direitos se traduzem no que nós recebemos de volta, que é a nossa própria felicidade, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Dom Estevão, ele gosta muito dessa parte escatológica, né, do fim da vida, da finalidade da vida. Tem vídeo aqui sobre isso. Inclusive, início desse ano a gente falava sobre essa questão do sofrimento diante das misérias que o mundo está padecendo, muito mais, eu acho, espirituais do que materiais com essa pandemia. São misérias profundas que estão marcando cada vez mais, né, esse retorno ao paganismo, esse humanismo exacerbado que está afastando as pessoas de Deus. Então a gente está vivendo aí um drama humanitário imenso e que escapa muitas vezes do controle da própria igreja, que se vê infiltrada também de várias heresias. Dom Estevão foi um homem que combateu como ninguém as heresias, né? Nesse tempo e aqui no Brasil, mas ele é um homem reconhecido internacionalmente. Quando Dom Estevão morreu, as publicações eram Morre o Gigante Dom Estevão Bittencourt. Né? Ele trabalhou muito para a evangelização na Arquidiocese do Rio de Janeiro, era o censor de livros da Arquidiocese, não é? As autorizações para que se publicassem livros católicos aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro eram dele. Então, assim, Dom Estevão Bittencourt realmente é um homem que foge a uma compreensão meramente material. Dom Estevão Bittencourt tinha um dom muito forte, né, intelectual, era um homem extremamente culto e inteligente, era um doutor em teologia e filosofia, né, e era um homem que conhecia pelo menos 5 línguas, era fluente em 5 línguas, né, grego, latim, francês, né, italiano, português, sei lá mais o que, nem me lembro de todas as línguas do Estevão fala. E estudou arqueologia bíblica lá em Jerusalém. Era um homem de estudo, né? Esse é um traço também dos monges beneditinos, são homens dedicados ao ensino, ao estudo. Então ele era um professor. Eu tenho vários alunos aqui, inscritos aqui no nosso canal, que já falaram que foram alunos de Dom Estevão, que gostaram muito de achar Dom Estevão aqui, porque o que eu faço é esse trabalho muito simples, né? De trazer o conhecimento dele, né? De trazer muitas vezes a compreensão que ele nos apresentava. E como Dom Estevão fazia isso? Com todo o conhecimento teológico que ele tinha, com todo o conhecimento histórico da igreja que ele tinha, ele tem N livros, ele tem livro de história da igreja, de mariologia, tudo isso está à venda aí na Escola Mater Ecclesiae, aqui na Arquidiocese do Rio. Vou ver se eu acho todos esses links para botar para vocês aí, né? Porque realmente as obras dele são uma coisa incrível.
Ele tinha todo esse conhecimento, mas ele traduzia isso com simplicidade. Ele respondia aqui, ó. Ele dava respostas ao mundo aqui, com essa simplicidade de quem não tinha uma internet, como o Felipe Aquino, por exemplo. O Felipe Aquino é um seguidor dele, por isso o programa do Felipe Aquino tem essas perguntas e respostas. Porque ele justamente traduz isso que Dom Estevão fazia. Felipe Aquino trouxe isso, né, um 2.0, como a gente costuma dizer, né, um turbo. Por quê? Porque ele tem internet, ele faz live 3 vezes por semana respondendo perguntas, depois faz outras lives falando da igreja. Ele é um outro escritor de livros, na verdade, a livraria Cleofas, que é a livraria do Felipe Aquino, detém todos os direitos de publicação das obras de Dom Estevão Bittencourt. Não sei se vocês sabiam disso, né? Talvez o Felipe Aquino ainda não tenha feito isso, até em respeito ao Mosteiro de São Bento, a editora Lumen Christi do Mosteiro, que eu não sei aí como é que é essa conversa entre eles, não é? Mas na verdade ele é um amigo de Dom Estevão Bittencourt, foi um amigo de Dom Estevão Bittencourt, Felipe Aquino. E olha que frutos o Felipe Aquino dá para a igreja. Então, Dom Estevão Bittencourt é um homem da nossa inspiração. É um homem que inspira esse canal na parte mais, vamos dizer, difícil, buscar nele as respostas, e na parte mais prática, imitá-lo. Como que Dom Estevão fazia? Dom Estevão se servia, primeiro, da Santíssima, da Sagrada Escritura, não é? A palavra de Deus, a Santíssima Palavra de Deus. Dom Estevão se valia do magistério atual da igreja. Dom Estevão, propagador do Concílio Vaticano II, desfez várias heresias que quiseram aí combater o Concílio Vaticano II. A gente já fez vários vídeos sobre isso, em que ele fala, ele é veemente em defender os papas, o concílio, todo o magistério da igreja, ou o catecismo da Igreja Católica, que reúne todos os concílios anteriores ao Concílio Vaticano II, várias citações bíblicas. Então, o Catecismo da Igreja Católica, esse livro aqui, ele é uma preciosidade da nossa igreja. Quem tem dúvida, vai no índice remissivo, procura por assunto, estuda o catecismo. Dom Estevão certamente, né, é um homem que realmente ele gosta que nós amemos a Santa Igreja como ela nos é apresentada pelo Espírito Santo. Então hoje é um dia muito especial, é um dia que nós devemos elevar nossos corações a Deus em gratidão pela vida e pela missão de Dom Estevão Bittencourt, pelo ânimo que esse homem teve, que ele faleceu em 14 de abril de 2018, né? Teve uma longa e profícua vida, morreu aí em paz no Mosteiro de São Bento, no Rio, no seu quarto, né? Então ele estava numa atitude ali de oração, de estudo, parece que era entre ele receber o café da manhã, alguma coisa assim, simplesmente morreu, né? Descansou em Deus depois de tanto trabalho que ele teve, não é? Já idoso, mas ele não deixou. Tem a última pergunta que responderemos saiu no ano que ele morreu. Ele, do início ao fim, ele levou esse projeto de Deus até o fim, ele sabia que não era dele, né? E esse é um ensinamento para mim fundamental de Dom Estevão. As coisas não vêm da gente. Todos esses dons que enriqueceram esse homem são dons do Espírito Santo, não é? Todos esses dons, eles são uma resposta de Dom Estevão à humanidade, de como Deus age quando o nosso coração está aberto, com esse conhecimento todo. Olha a figura desse homem, isso não é a figura da simplicidade, né? Então, Deus nos ensina que a graça dele ultrapassa, não nos pertence, ela ultrapassa nós e atinge nossos irmãos, atinge a igreja, não é? Ajuda a missão, ajuda a caminhar. E me lembro daquela passagem, não é? Como são belos os pés do mensageiro, que anunciam o Senhor, que anunciam a paz. Este é um anunciador do Senhor. Dom Estevão Bittencourt, rogue a Deus por nós nesse dia e nos dê uma boa reflexão aqui com essa pergunta responderemos, que eu quero começar agora, né? Depois de tanto falar dele, a Arquidiocese do Rio publicou só um trechinho que eu gostaria de ler para vocês. Ela fez uma missa, celebrou uma missa pelos 6 anos de falecimento de Dom Estevão Bittencourt, e ela diz assim: Dom Estevão inspirou, coordenou, incentivou muitos trabalhos acadêmicos em nossa arquidiocese, que deve a ele um reconhecimento imenso. A Escola Mater Ecclesiae e o curso Luz e Vida continuam com todo o empenho a missão iniciada por este grande homem de Deus. Eu me emociono, eu sou apaixonada por esse homem. Ele para mim é um amigo, eu não trabalho só com ele. Ele é um amigo inspirador, eu sinto a presença forte dele e eu quero que esse canal também inspire vocês, né, a ter esse amor por Dom Estevão e essa gratidão no coração por tudo que ele fez pela igreja
e continua fazendo, porque aqui eu não vou deixar suas obras nunca se calarem, eu não vou deixar sua voz nunca se calar. Enquanto eu tiver vida, eu vou falar de Dom Estevão Bittencourt para vocês, e ele vai inspirar todos os estudos, inclusive esses que a gente está fazendo da conjuração anticristã, né, de um outro monge, né, Monsenhor de Lassos, mas tudo é inspirado por ele. Eu tenho certeza que na minha vida ele nunca vai faltar, e eu tenho certeza de encontrá-lo com a graça de Deus no céu um dia. Então vamos começar esse antes tarde do que nunca, porque tem tudo a ver com essas reflexões que nós temos feito nesses últimos dias. Ora, nós falamos aí do momento difícil que a igreja está passando, né? Essas portas fechadas aí em São Paulo. Felipe Aquino mesmo está sofrendo com isso, né? A diocese dele lá tá também, de Lorena, está com as portas fechadas, né? O comércio está com as portas fechadas. A Aparecida aí sofrendo uma miséria incrível, né? Por conta disso, né? Aquele santuário, o maior santuário da terra dedicado a Maria, está sofrendo com isso. Então, estamos em intensa oração na madrugada com o Frei Gilson, nesse cerco de Jericó, nessas intenções. E na verdade, é sempre um chamado para nós. Toda dificuldade que nós passamos é esse chamado. Então, Dom Estevão nos lembra antes tarde do que nunca. Vai usar o exemplo de uma santa mártir que tomou essa atitude tarde, mas antes tarde do que nunca. Então, Dom Estevão, ele, vamos dizer que ele traz vivamente nesse entremeio de estudos, que depois, hoje mesmo eu vou continuar esse vídeo aí da queda, e agora a gente vai pensar nessa queda aqui no plano terrestre. Primeiro a gente vai comentar dos anjos, agora essa queda no plano terrestre e o motivo, né, da tentação de Cristo no deserto, o que o demônio queria. Então, seguindo essa linha de estudos, certamente Dom Estevão nos inspira isso com essa leitura aqui. Por quê? Porque compreender o nosso fim, compreender para que estamos aqui, é compreender também em que território nós lutamos, que combate espiritual é esse, em que território esse combate se dá, qual é a face do nosso inimigo, o que ele quer que nós façamos. Em primeiro lugar, ele quer que nós não tenhamos em nós a dignidade para nos aproximarmos de Deus. E quando nós perdemos a nossa dignidade? Quando estamos em pecado mortal, né? Propriamente isso, quando abandonamos os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, né? Então, o chamado de Dom Estevão é para que a gente volte a isso, para que a gente realmente não ignore o sacrifício de Cristo na cruz, que esse tempo pascal que nós estamos vivendo, para que a gente entenda o que ele veio nos revelar, em que momento da vida humana nós estamos, né? De definição, se aderimos à salvação ou se aderimos à condenação. Nós caminhamos com os nossos próprios pés. Deus não tem prazer nenhum em nos ver no inferno. Mas Deus não nos obriga a amá-lo. Então o convite, o chamado da evangelização é sempre esse. Convertei-vos. Crede no Evangelho. Modifique sua vida. Escolha ser um cristão e não um pagão. Não se esqueça, não dá para ser os dois. Não dá para adaptar o mundo pagão ao mundo cristão. Eles são diametralmente opostos, eles se combatem. Os valores desse mundo se contrapõem ao mundo que há de vir. Cristo veio mostrar isso na própria pele, ele mostrou qual é o caminho. Se você está em dúvida com alguma coisa, leia os evangelhos. Hoje na madrugada, Frei Gilson nos levou a pensar no Sermão da Montanha. Como é difícil ler o Sermão da Montanha, meus irmãos. Capítulo 5 de Mateus. Parece algo impossível, mas não é. Deus não nos dá nada impossível. Então, Dom Estevão faz esse chamado aqui. Nessa pergunta responderemos 121 de 1970, a primeira da nossa coleção, né? Espero que elas venham sendo publicadas aí para a gente completar a nossa coleção aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos dar uma palavra então para o nosso santo do dia e depois a gente vai rezar pela beatificação de Dom Estevão, que já existe esse processo, foi começado pelo próprio povo, né? A diocese deve ter aí feito um movimento para a beatificação de Dom Estevão. Parece que ele está aí atrás de um padre, né? O padre Guido, salvo engano, é um jovem, né? Que foi até surfista, muito bonita a história dele também. Mas parece que tem uma sequência aí, né? Dessa beatificação, mas que a partir de hoje, né? Nós tenhamos esse costume de sempre colocar a beatificação de Dom Estevão aí nas nossas orações. A gente no final vai rezar uma Ave Maria por ele. Mas então vamos dar a palavra, esses que eu já considero meu santo, o santo do dia, Dom Estevão Bittencourt. Há histórias que, sem deixar de ser histórias ou lendas, são portadoras de profunda mensagem. Tal é o caso da narrativa concernente a Santa Córdula. Diz o cronista medieval:
Quando os hunos viram as virgens, Úrsula e suas companheiras lançaram-se sobre elas com grande clamor e fúria, como lobos sobre ovelhas, e as mataram todas. Aí vai dizer na nota de rodapé do Estevão que o rei Huno Átila, que sitiava a cidade de Colônia, oferecera o casamento a Úrsula, princesa cristã. Certamente ela não aceitou, né? Então foram todas mortas. Houve, entretanto, uma virgem de nome Córdula, que, vencida pelo medo, se escondeu durante toda a noite numa nave. Todavia, na manhã seguinte, ofereceu-se à morte voluntariamente e assim recebeu a coroa do martírio. Já que não se lembrava sua festa, pois não se sabia que tinha derramado sangue por Cristo, Córdula apareceu muito tempo depois a uma monja reclusa do mosteiro de Herisa, na Saxônia, chamada Elintrudes. Contou-lhe que se ocultara, mas por fim se entregara ao martírio e revelou-lhe o seu nome, né? Córdula. A história de Córdula empolgou vivamente os cristãos da Idade Média. Todavia, no século XVI, dado o senso crítico mais apurado dos historiadores, começou a perder sua voga, sendo hoje do interesse dos poetas e artistas. Como quer que seja, ela ilustra duas grandes verdades que concernem particularmente o cristão do limiar no novo ano. Então, como aqui nós estamos em janeiro, com Dom Estevão, podemos então entender, quando ele falar limiar do novo ano, é o novo dia que se inicia a cada dia para cada cristão. A cada dia nós temos a possibilidade de escolher, de exercer nossa vontade, que foi amortecida com o nosso sono da noite, né? Não temos vontade quando estamos dormindo, né? Nem se pega quando se está dormindo, nem os sonhos são pecados, né? Pode ser a expressão de uma tentação ou de um mal que nós já passamos, mas eles amortecem a vontade. Por quê? Porque não somos ali senhores de nós mesmos. Mas ao despertar de um novo dia, nós temos o quê? A vontade retomada. Já abrimos o olho, devemos exaurar o Espírito Santo e pedir que se cumpra a nossa vida a vontade de Deus. Então, quando o Estevão fala aqui, limiar do novo ano, vamos pensar assim, limiar do novo dia, né? Podemos pensar no limiar do novo dia. Vida cristã, número 1, vida cristã é testemunho, martírio, né? Martírio quer dizer testemunho. Esse aqui é um mártir, que é um testemunho vivo, né, do amor a Deus, né? E hoje mais vivo do que nunca, né, na vida eterna. Dado a Cristo. Então a vida cristã é um testemunho dado a Cristo. É traduzir o evangelho por palavras e obras até o derramamento do sangue, se necessário. É dar-se a Cristo com todas as riquezas e energias de uma personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade. E ela é convidada a ser serviço. Da forma como nós somos. Não temos que imitar ninguém. Não é isso? Tal tarefa não é fácil. Ao discípulo de Cristo, bem pode acontecer o que se deu com Córdula. Recuar diante do chamado do Senhor. Intimidar-se e fugir vencido pela pusilanimidade, né? A fraqueza, né? Ser pusilânime, né? Não ter aquelas virtudes, né? Correr do combate. Não me lembra muito isso aqui, o profeta, né? Oh meu Deus, Jonas, né? O profeta Jonas, quando recebeu lá a missão dele, quis fugir, né? Aí Deus retomou, falou assim, volta aqui. Aqui no caso de Córdula, foi o contrário, né? Córdula mesma, ela caiu em si do seu erro e voltou. Mas aqui, é comum, acontece, tá, meus irmãos? Aqui ela é uma mártir e no início ela quis fugir. Há ocasiões em que o Senhor parece exigir muito, o demais dos seus amigos na vida conjugal, na vida profissional, na vida estudantil, na vida sacerdotal ou religiosa. Parece muitas vezes que Deus, naquele momento da nossa vida, está nos exigindo muito. Passada a hora decisiva, porém, o cristão reconhece não raramente o fracasso. Faz parte da vida cristã, de vez em quando, fracassar. Até para que a gente não esqueça que a gente é pó. Fracassar também é importante, né? Porque depois do fracasso a gente se sente envergonhado pelos nossos fracassos e cai em si do nosso nada. E vê que só depende de Deus, né?
que só conseguimos nos levantar pelo sacramento da confissão e pela graça de Deus, por retomar aqueles antigos costumes bons, ou então esquecer os antigos costumes maus, né? Então, é uma graça que nos visita. E o cristão reconhece não raramente o seu fracasso. Ou seja, é comum, né? Que Dom Estevão foi gentil. Não raramente, ele quis dizer, é comum fracassar. Mas dois, então, ele fala, item 2, né? Então vale a pena acompanhar a Córdula. Vamos fazer que nem Córdula. Em sua decisão derradeira, como que ela decidiu no final? Foi no final, mas como que ela decidiu? As outras foram, entre aspas, mais nobres, né? Não titubearam, mas ela titubeou. Mas a decisão derradeira dela qual foi? Após uma noite de fuga, em que a voz de Deus se lhe fez ouvir no íntimo da alma, Córdula foi confessar a fé e aceitou as extremas consequências de sua profissão cristã. Vamos aceitar as consequências da nossa profissão cristã. Vamos professar o nosso credo e vamos assumir tudo o que ele nos diz. A partir do Sermão da Montanha. Leiam lá. Quando Jesus fala, não matarás, mas então não é só não matarás. Não vai se irar contra o seu irmão, porque isso também é matá-lo no seu coração. É além de não matarás. Não adulterarás? Não trairás teu cônjuge. Mas também não olharás com cobiça para a mulher ou homem, que não é o teu. Isso também é adultério. Então, olha a gravidade, né? Será que a gente não tem essa condição como Córdula de confessar a fé e aceitar as extremas consequências da nossa profissão cristã? Será que queremos professar a fé e ficar no conforto de uma fé meio termo? Porque não és nem quente nem frio, eu te vomitarei, né? Palavra de Cristo lá no Apocalipse, de João. A gente não pode ser frio, nem a gente não pode ser, desculpa, né? Nem frio nem quente, a gente não pode ser morno, porque não é agradável a Deus ter uma fé morna, né? Deus quer a gente com um extremo zelo, né? Deus quer a gente frio para enfrentar os desafios desse mundo e quente para evangelizar, para propagar a fé com destemor, sem respeito humano, que enfrentemos as consequências. Tornou-se mártir, testemunha e santa, motivada por grande arrependimento e ardente amor. Vamos nos arrepender de tudo que não fomos para Cristo até hoje, pedir perdão e recomeçar com essa facilidade. Não é tão difícil se dirigir ao confessionário, né? Faça com frequência, então. Se tem dificuldade, faz mais. Faz mais, porque vai se tornar fácil, né? Arrepender-se. Amar ardentemente o nosso Deus como fez Córdula. Se arrependeu. O ato dela está perfeito. Foi até mais difícil para ela repensar do que decidir ali no, né? Foge, não fujo, né? Ela teve que fugir, se viu com a vida estava nas mãos dela e ela entregou a Deus, né? Disse assim, eu não posso fugir do mesmo destino das minhas irmãs que viviam a mesma vida comigo. Então preste atenção, né? É um arrependimento que arde de amor, não é só um arrependimento para ficar bem, porque eu tenho medo do meu futuro, eu tenho medo da minha condenação, eu tenho medo do julgamento. Não, isso vamos dizer que é um valor que pode te levar à santidade? Pode, mas não é o valor último da tua santidade. O valor último é fazer tudo por amor. Fazer por amor a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se tornou como escravo, morreu por nós, veio servir e não ser servido. Esse é o amor que Deus nos pede. Olha aqui, olha o serviço desse homem para a igreja. Olha o amor que ele teve. Ele não fez, certamente Dom Estevão não fez por medo. Dom Estevão fez por amor a nós. Porque nós somos a igreja, ele fez pela igreja. Então, Dom Estevão diz, com ponto de exclamação, antes tarde do que nunca. Este adágio, tantas vezes repetido no dia a dia, é portador de profunda sabedoria, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. A hora tardia ainda é hora oportuna. Se está tarde para você, se você tem uma idade avançada, ou se você já errou e erra tanto ainda no seu dia a dia que você acha que está tarde, e você está com preguiça de retomar a sua caminhada com Deus, Dom Estevão diz para você, olha para a Córdula, antes tarde do que nunca, antes ela ter vivido como uma, né, antes ela ter morrido do que vivido como uma fugitiva, como uma covarde, vamos traduzir, né? Covarde é aquele que não enfrenta as consequências do seu,
das suas verdades. Eu professo uma verdade, eu vou no altar e me caso com alguém. Dou minha palavra, empenho minha palavra, aquilo é a verdade, depois eu não assumo as consequências. No primeiro momento eu penso no divórcio, no primeiro momento eu não quero a minha vida. Não estou falando isso para todos os casos, né? Tem casos em que realmente não tem como, né? É o caso do casamento falso, como diz o próprio Jesus lá no Sermão da Montanha. Mas e você que vive aí um casamento que é um casamento só perante os homens? Um casamento civil vivido no estado de fornicação, que é uma das coisas mais comuns. Eu estou citando isso como exemplo. Citei ontem também no áudio do Telegram, porque é uma das coisas mais comuns que tem. É viver uma vida pagã, mas vai à igreja. Eu sou casado no civil com uma pessoa que foi casada, mas eu vou na igreja. Olha, não é difícil cair nesse erro, meus irmãos. Não é difícil cair nesse erro. Então nós temos que retomar esse caminho de santidade antes tarde do que nunca. Não é? Antes eu me arrepender disso tudo que eu estou vivendo na minha vida, do que eu vá morrer com isso. O cristão, né, aí vai dizer, é quase a hora normal, pois é muitas vezes na hora tardia que os homens se lembram mais eficazmente do Criador. Eu estou chegando no fim da minha vida e estou dizendo, opa, para onde que eu estou indo? Tem um momento da sua vida que vai acontecer isso. Se você não quiser se enquadrar, vai ser tarde. Talvez, né, a sua glória não seja tão grande. Porque quem mais batalhou, né, tem mais glória. Quem batalhou desde cedo contra as suas mais inclinações. Quem quiser fazer o seu passado diante da verdade de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse vai ter realmente um grau de santidade maior. Por isso, Pai nosso que estás nos céus. Não existe só um céu, um estado de espírito de santidade. Existem vários. Né? Os que estão mais próximos de Deus vão usufruir de maneira diferente. Existe isso já entre os anjos também. Não é? Porque eles também foram convidados à amizade com Deus. Não esqueçam disso. Então, vai dizer que muitas vezes a hora tardia que os homens se lembram. Que se lembrem. Mas que se lembrem pelo menos. Olha aí Santo Agostinho. Não se lembrou aí? Perto da minha idade, eu tenho 44 anos, Santo Agostinho com a cidade se converteu e virou o quê? Um doutor da igreja. Fez o quê? E formou toda a teologia que a gente conhece hoje. São Tomás de Aquino não para de citar Santo Agostinho, que é o outro imenso doutor e teólogo, mas olha o que, o fruto que deu a conversão tardia. Santo Agostinho não diz tarde te amei, ó beleza tão antiga, estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Meus irmãos, leiam Confissões de Santo Agostinho, a conversa dele com Deus, não é uma conversa dele para você. Confissões de Santo Agostinho tem que ler com essa paciência, com essa interiorização de que ele está falando com Deus. Ele está falando com Deus. Então é muito bonito ler Santo Agostinho, porque me lembra muito esse antes tarde do que nunca, né? Tarde te amei. Que importa? Tarde te amei. Santo Agostinho amou Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu corpo, se arrependeu de tudo. Como é importante isso. Antes tarde do que nunca, né, Dom Estevão Bittencourt? É isso mesmo que o Senhor tem que nos dizer hoje. Não poucos santos se fizeram santos, ou foram feitos santos pela graça de Deus, na hora tardia. Não tiveram sorte de viver a santidade desde a mocidade que esse homem estudou no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Depois o envolvimento com os monges fez ele querer ser monge. Né? Depois teve que ir com os pais lá para a França, foi morar lá. Né? Se não me engano foi França, depois fez seus estudos em Roma, depois voltou ao Brasil, voltou ao Mosteiro de São Bento. Esse homem tem todo um caminho desde o início. Ótimo, que maravilha, que grande fruto Dom Estevão dá para a igreja. Mas Santo Agostinho também deu. Antes tarde do que nunca. Não ache que é tarde demais para você. De novo ele diz, antes tarde do que nunca. Este axioma traduz todo o dinamismo da vida cristã, todo o inconformismo com a mediocridade e a tibieza. Não seja fraco, não tenha um espírito tíbio. Tenha um espírito de combate. Caia, levante, caia, levante, caia, levante. Combatente não é aquele que não cai no campo de batalha, é aquele que levanta toda vez que cai. Está machucado, levanta. Está esgualepado, levanta. Está cansado, levanta. Está sem fôlego, levanta. É Deus que te sustenta, meu irmão. Combata esse espírito de viver na mediocridade. Viver o meio termo das coisas, sabe? A consciência leve. Nada me incomoda demais. Dom Estevão está nos chamando a outra vida. Dom Estevão hoje quer nos falar isso. O cristão jamais se acomoda, julgando ser tarde demais, para se converter definitivamente ao Senhor Deus. Não se acomode. Não se acomode, não fique no meio termo. Isso é grave, isso é preocupante. Não ache que está seguro nesse caminho. Quanto mais Deus te revelar, mais você vai ser cobrado.
Não é a quantidade ou o número dos nossos dias passados na Terra que nos interessa decisivamente. É a qualidade, o conteúdo desses dias. Poucos ou muitos. Poucos ou muitos. Se você vai se converter hoje, vai viver uma semana, mas você amou Deus de todo o seu coração, isso já valeu para sua vida inteira. Porque quando Deus nos perdoa, meus irmãos, Ele não olha o nosso passado. Ele só quer saber do nosso futuro. Ele só quer saber que agora nós voltamos. Ele é o pai esperando o filho pródigo bater na porta de volta. Volta, meu filho, volta, eu estou aqui te esperando. Né? É isso que Deus quer de nós, uma qualidade de amor. Mais amor, maior devotamento a Deus e ao próximo, dão valor imenso aos tempos ditos tardios. Ame com todo o seu ser. Ame mais ainda porque foi tarde. Porque quando a gente se converte tarde, né, a gente tem mais vontade de agradar a Deus, né? Você vê, eu mesmo posso pegar aqui o meu exemplo, já que eu tô falando de um homem, né? Agora eu vou falar de mim, né? Desde os meus 8 anos que eu tô na minha igreja, né? Na igreja católica. Eu fiz minha primeira comunhão com 8 anos de idade. A minha mãe se voltou à igreja, né? Começou a tocar nas missas. Minha mãe até hoje toca nas missas. E meu pai foi um grande, já faleceu em 2012, foi um grande também servidor de Deus nos dispensários, também trabalhava na pastoral da comunicação dos lugares onde ia, né? Foi um militar do exército, mas também deu sua vida aí, dentro de todas as suas fraquezas e limitações que todos nós temos, deu sua vida a Deus também, não é? Então, na verdade, os tardios, né, as pessoas que estão aí dando sua vida, têm sempre um valor imenso a Deus. E a minha, que aconteceu é que depois de um tempo, né, até os meus 15 anos, em que eu me crismei, minha mãe foi nossa professora de crisma, minha mãe foi professora minha, da minha irmã e do meu pai, e de mais um monte de amigos nossos na Vila Militar, que meu pai ficava fazendo bagunça com eles. E foi numa dessas aulas de crisma que minha mãe, por assinar essa revista, chamou Dom Estevão Bittencourt para ir fazer uma aula sobre fé e razão na nossa aula. Da aula eu não lembro muito, que faz muito tempo, e minha memória é uma vaga lembrança, vocês já conhecem, mas eu lembro da figura de Dom Estevão, eu lembro dele, eu lembro da visão que eu tive dele, sabe? Eu lembro da postura dele ao falar, eu lembro da voz dele, eu lembro da entonação de voz, eu lembro da forma como ele falava e do amor como ele falava da Santa Igreja. E o que mais marca em Dom Estevão é que de estatura pequena e franzida tem dentro dele um gigante. Você vê Deus em Dom Estevão Bittencourt. É fantástico o contato físico com Dom Estevão Bittencourt. Eu jamais me esqueci de Dom Estevão Bittencourt e dessa presença dele. Então, na verdade, todo esse caminho, né, esse santo passou pela minha vida para me fazer retomar. Porque teve uma época da minha vida que eu tive muita dificuldade de seguir sendo, né, fiel a Deus em tudo. Eu ia à missa, eu nunca abandonei minha fé. Mas era essa fé aí que eu tô falando para vocês, que não é ainda a fé do encontro, a fé que te contrapõe e te envergonha com relação às tuas decisões passadas. É essa fé que Dom Estevão pede. Mais amor, maior devotamento a Deus e ao próximo, dão valor imenso aos tempos ditos tardios. Não importa, né? Se você viveu uma vida cristã mais ou menos, Ele está te chamando antes tarde do que nunca. Vem, pois, a propósito a história de Córdoba quando iniciamos novo ano de vida, ou nova manhã todos os dias. Seja um ano de testemunho cristão, seja um dia de testemunho cristão. Coerente até o extremo, mais coerente ainda do que foi até hoje. Coerente até o extremo. Seja radical. O que é ser radical? É ir na raiz. Qual é a raiz da nossa fé? Cristo. Somos cristãos. Vai na raiz, né? Cola com Cristo na raiz para ficar inabalável. Né? Dê valor à sua coerência. Coerência é a ligação que tem o que somos com o que falamos, o que sai da nossa boca com o que fazemos. Essa é a coerência. Eu leio a palavra, eu traduzo a palavra na minha vida e aí eu sou coerente. Eu não posso ir na igreja tomar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo e levar uma vida, né, pagã, vendo pornografia, fazendo o que não deve, entrando em grupos de conversa, abrindo fotinho em um WhatsApp, não é isso? Me dando com pessoas que têm conversas tolas, frívolas, como dizíamos aí nos vídeos passados. Sejam coerentes com a fé, lutem, combatam.
Então Dom Estevão diz, sejam coerentes, mais ainda do que você foi até hoje, mais coerente ainda, seja mais santo. Quem não é, ou quem não foi como Córdola, eu bato no peito, eu fui, eu também já fugi, que teve medo do chamado de Deus e recuou e se escondeu. Quem não foi como Córdola? Como diz Jesus nos que estavam querendo apedrejar Maria Madalena, quem não pecou, quem não está em pecado, atire a primeira pedra. Olhou para Maria Madalena e disse, vai, não peques mais. E Maria Madalena se tornou o quê? A mensageira da ressurreição. Foi ela que deu testemunho aos apóstolos da ressurreição de Cristo, amou tanto Cristo, tanto, que enxugava com as próprias lágrimas os pés do seu mestre, do seu amor. Né? Eu me emociono também com Maria Madalena. Santa Teresa d'Ávila tinha uma grande devoção a Maria Madalena. Quem não é, ou quem não foi como Córdola, que quis fugir, né? Que teve medo do chamado de Deus e recuou e se escondeu. Você está escondido? Sai da moita. Sai da moita, grita para o mundo que você é cristão católico. Mostre que seus padrões de vida e de ação não são os do mundo. Recuse o churrasco da sexta-feira porque você não come carne na sexta-feira. Né? Recuse os seus trabalhos aos domingos que te tiram da mentalidade de meditação do que Deus te deu na Eucaristia, da sua vida em família. Não troque a sua vida em família por trabalho e por dinheiro no domingo, a não ser que seja necessário. A não ser que você faça parte aí do grupo das necessidades humanas. São os farmacêuticos, muitas vezes até os supermercados que fornecem alimentos, coisas de última hora, né? Que nós saibamos valorizar o domingo, meus irmãos. Vamos resgatar esses valores. Dediquemos os sábados a Maria, as quartas-feiras como hoje a São José. E que bonito, celebramos a entrada de Dom Estevão no céu no dia que a igreja comemora São José. Sempre, toda quarta-feira é dia de São José, o santo do ano. Que Dom Estevão venha nos mostrar nesses tempos que são os últimos, né? A importância de um São José, de ser obediente, de acreditar nos seus sonhos, os sonhos que Deus colocou lá para que ele agisse, né? Que não achemos que o transcendente é algo que devemos desconfiar. São José nos ensina a confiar nos sonhos, a confiar em Deus. Quando nós pedimos uma resposta, Deus nos dá. Pouco importa. O passado não decide o futuro. Se você foi como Córdola, pouco importa. Pouco importa, vai repetir. Pouco importa, o seu passado não decide o seu futuro. Deus apaga isso com sopro no confessionário. Se tornará branca como a neve a sua veste. Sua alma se tornará branca como a neve saindo do confessionário. Uma confissão bem feita, o Padre Paulo postou aí um vídeo sobre os requisitos de uma confissão, procurem aí no site, né? Então isso vai dizer, Dom Estevão, o passado não decide o seu futuro. Não deixe que o demônio tenha esse poder sobre você. Fique dizendo, olha lá o que você fez, olha lá como você foi, você acha que você tem essa capacidade de falar de Deus? Né? Você acha que você tem essa capacidade de ser um cristão autêntico? Olha aí que você foi até hoje. Deus não vai te perdoar. Ah, que mentira. Mas não é o pai da mentira falando? Não é o homicida falando aí no seu ouvido, aquele que quer roubar a sua alma? Por isso ele é homicida? A vocação suprema de todo cristão, a única a respeito da qual ninguém pode nutrir dúvidas, é a vocação à santidade. Não tenha dúvida, você nasceu para ser santo. Você nasceu para se configurar a Cristo. A sua vida precisa ter um novo rumo. O rumo do caminho, da verdade e da vida. Não é os caminhos, as verdades e as vidas. Só tem um. Só tem um Deus em três pessoas, só tem um caminho. O caminho está contido em Cristo, né? Que é o representante humano dessas três pessoas. E vem nos mostrar, o verbo de Deus veio nos falar que caminho é esse. O recente concílio o lembrou enfaticamente. Ele está falando do Concílio Vaticano II. Os nossos tempos o pedem com instância incessante. Por isso o concílio chama nós leigos assumimos essa vocação de santidade, a ser sal da terra e luz do mundo. Não é assumir o lugar desses sacerdotes, né? Nunca um cristão leigo vai assumir um Dom Estevão da vida, né? Os monges beneditinos, carmelitas, sacerdotes carmelitas, aí o Frei Gilson, sacerdote carmelita, humilde aquele homem, né? Uma humildade que está ali aparente, a gente vê na sua expressão. Um monge carmelita, um sacerdote carmelita carregando aí hoje 190 mil pessoas numa live na madrugada, quase 200 mil pessoas rezando ao vivo pela igreja, pela conversão dos pecadores, né? Pela abertura das igrejas, pelo fim da doença, né?
Que bonito, nós temos a vocação à santidade, o Concílio Vaticano lembrou enfaticamente, vai dizer Dom Estevão, é pois com dinamismo e zelo que nos aprestamos a corresponder ao presente convite de Deus e dos homens, convite à plenitude de nossa estatura cristã. Atinjam essa estatura aqui, ó. Que os santos sejam o nosso modelo de plenitude e de estatura. Que estatura Dom Estevão tinha? Um cotoquinho desse tamanho assim. Eu sou uma mulher grande. Ele perto de mim ficava pequenininho assim. Mas que estatura! Ultrapassa milhares a minha. Nem chego no dedão do pé de Dom Estevão. Nem tenho certeza disso que eu tô falando. Nem na pontinha do dedo do Dom Estevão eu chego. Mas esse homem atingiu a estatura cristã fantástica. E nos convida a isso. Ele está nos convidando. Ele que atingiu, disse assim: convite à plenitude de nossa estatura cristã. Cheguem à plenitude que Deus sonhou para vocês, da estatura de vocês. Não tenham medo de crescer na fé. Não tenham medo de crescer em santidade. Muitos são os desafios. Desafios vêm de dentro das nossas próprias casas e vêm de fora. Mas enfrentem. Com Dom Estevão Bittencourt, peço a ajuda dele. Está difícil? Pede a ele. Dom Estevão Bittencourt, me ajude. Estou fraca. Não estou conseguindo achar que eu posso crescer e ser santo. Não. Ninguém pode nutrir dúvidas. Dom Estevão vai te dizer: você tem vocação para a santidade. É isso que Dom Estevão está querendo te dizer em resumo hoje. Antes tarde do que nunca, ele termina. Ponto de exclamação em negrito. Antes tarde do que nunca. Podemos dizer que é o próprio Deus quem nos garante. Deus garantiu. Se você escolher ser santo, eu te ajudo, te dou a mão. Antes tarde do que nunca, Deus está te garantindo. Essa é a palavra de Dom Estevão hoje para nós, nesse dia da sua Páscoa, nesse dia de São José. E eu quero finalizar esse vídeo pedindo que agora, mais um tempinho, nós rezemos uma Ave Maria, né, por Dom Estevão Bittencourt, pela sua beatificação e canonização, para que esse homem esteja nos altares, seja um sinal de um combate ferrenho espiritual, que esse homem vitorioso certamente goza hoje da coroa da glória dita por São Paulo, né? Combati o bom combate. Dom Estevão combateu um bom combate e nos ajudou e nos ajuda em muito a combater o nosso, né? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai a Deus pela beatificação e canonização de Dom Estevão Bittencourt nesse teu ano, ano de São José, e que Dom Estevão continue sendo, pelo nosso humilde canal e por todos os canais que queiram lembrar de sua existência e de suas palavras, uma luz no mundo, nesse mundo de trevas, nesse mundo que não se interessa tanto mais pelos ensinamentos de Deus. Dom Estevão, nos ensine a lembrar sempre da sua palavra na nossa vida, toda vez que nós cairmos ou acharmos que não somos dignos de Deus. Antes tarde do que nunca. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Dom Estevão Bittencourt, rogai por nós. Até mais. Até o próximo vídeo. Vamos continuar estudando a queda. Até mais.